Eu não sou muito a pessoa dos poemas, e eu acho que eu comentei isso com vocês no meu vídeo sobre o livro Vinícius de Moraes. No entanto, tiveram 3 livros que me ajudaram a gostar muito mais do gênero, e é por isso que hoje eu vim falar um pouco mais sobre eles e, de certa forma, indicá-los para vocês. Meu nome é Jade, seja bem-vindo para mais um vídeo do Páginas Avulsas. Eu vou começar esse vídeo fazendo uma pequena diferenciação entre o que é poema e o que é poesia. A gente vai utilizar eles muitas vezes como sinônimos e é capaz de eu utilizar ao longo desse livro, mas existe uma pequena diferença. A poesia, ela não é restrita a um texto literário. Nós temos poesia em tudo na nossa vida, nas nossas formas de expressão, nos livros, na arte, na música, até na própria natureza. A poesia eu sentia aquelas sensações despertas, aquele olhar para o mundo diferente. Enquanto que, quando nós falamos de poema, nós estamos nos referindo ao suporte físico. O poema é o texto propriamente dito. É por isso que eu comecei esse vídeo falando que eu não sou tão fã dos livros de poemas e não dos livros de poesia. Porque, de certa forma, a poesia está em todos os estilos de livros. E eu quero especificar hoje os livros do gênero poema. Mas, feita essa primeira diferenciação, vou começar a falar dos livros e como eles acabaram me ajudando nesse processo de gostar um pouco mais do gênero. Eu aviso de antemão que ainda hoje eu não sou aquela pessoa apaixonada por poemas. É um gênero que, para mim, a pessoa tem que escrever muito bem, tem que ser uma escrita que bata muito com a minha própria subjetividade para eu gostar. Não é um gênero que vocês vão me ver recomendando livros e livros aqui no canal, porque não é algo que eu costume consumir muito. E, na verdade, a maior parte dos livros que eu já li eu já achei muito tediosa. No entanto, esses livros foram exceções. O primeiro deles foi uma leitura até não muito antiga, que foi o livro do T.S. Eliot, Poemas. Aqui eu vou indicar uma edição específica, que é essa que eu estou deixando na tela, da Companhia das Letras, que vai trazer toda a obra de poemas do autor. Não sei como são as outras edições em mercado, mas essa foi a que eu li, que eu tenho, e ela ainda por cima tem um detalhe muito interessante. Ela tem tanto o texto original quanto a tradução para português, o que te ajuda a comparar. E se você tem um nível de inglês melhor, também te ajuda muitas vezes a ler no próprio original. Mas eu tô indicando em abstrato quem é que é T.S. Eliot. O T.S. Eliot, ou Thomas Stearns Eliot, foi um escritor norte-americano bastante famoso do século XX. Ele é considerado um dos poetas norte-americanos mais importantes e ele tem livros sobre temas diversos. Talvez a obra mais conhecida dele seja o The Wasteland ou A Terra Devastada, que foi publicado originalmente em 1922. Ele tem um dos começos de poema que eu acho mais bonito. Ele vai falando sobre como abril é o mais cruel dos meses. Isso é uma relação muito direta com a questão do hemisfério, porque abril já não é mais o tempo que se colhe, é o tempo que se tem que plantar e lidar com a terra. E todo o encadeamento desse poema é muito bonito. E foi por causa desse poema que, na época que eu li esse livro, que foi lá para 2020, eu tinha acolhido uma gatinha em casa que estava prenha, e quando ela teve filhotes, uma das filhotes se chamou Marie Eliot, porque tem uma referência a Marie nesse poema, e o Eliot é homenagem ao T.S. Eliot. Mas ele foi um escritor que, de certa forma, gozou de fama em vida. Ele recebeu um Nobel de Literatura por causa das suas contribuições em poesia, e ele vai viver em um período histórico mais conturbado, passando pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial. Então eu sinto que a poesia dele consegue trazer muito desse tom reflexivo sobre a vida, sobre as jornadas e por aí vai. Então é um autor que eu recomendo. É aquele tipo de poesia que não parece vazia e ao mesmo tempo você sente uma dor lendo as linhas, sabe? É tudo muito profundo. E eu tenho pra mim, isso eu não encontrei em lugar nenhum, mas assim, por ser o poema talvez mais famoso dele, que é um dos poetas mais famosos de língua inglesa da contemporaneidade, eu tenho pra mim que foi desse poema específico, o Terra Devastada, que o Paulo Coelho tirou o título do livro dele, Nas Margens do Rio Pietro, Eu Sentei e Chorei. Porque tem um trecho muito específico nesse poema que o autor vai dizer: partiram sem deixar vestígios. Às margens do Lehman, sentei-me e chorei. Essa é mais ou menos a tradução para o português. E eu acho muito parecido, assim, e até o tom reflexível desse trecho específico de Terra Devastada eu acho que combina. Claro que a história não tem a ver, mas eu sinto essa ligação. Não encontrei nenhuma entrevista do Paulo Coelho falando sobre isso, mas nada me tira na cabeça que tem essa relação. É um livro que eu vou dizer que talvez não seja a poesia mais fácil de ler, mas é uma poesia que vale a pena você ter o trabalho de ler. O segundo livro que eu vou recomendar é Os Sonetos, de Luís de Camões. Não vou recomendar aqui Os Lusíadas, porque Os Lusíadas é uma epopeia, é um negócio assim,
é uma outra vibe a coisa. Sonetos é um livro assim que você pega, é um livro de sonetos, propriamente dito. E nós vamos ter vários trechos da literatura que foram consagrados na cultura popular. Por exemplo, quando Camões vai falar o amor é fogo que arde sem se ver, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Tudo isso veio desse livro. Luís de Camões é considerado o grande poeta da língua portuguesa, e esse livro em específico, Sonetos, foi publicado originalmente em 1595. É um livro antigo, mas todos os poemas, todos os sonetos são fáceis e passam aquele sentimento de amor. Eu acho que o Camões consegue exprimir muito aquele sentimento de estar apaixonado nas páginas desse livro. Enquanto o TS é mais uma reflexão sobre o mundo como um todo, o Camões aqui é uma pessoa com uma reflexão sobre o amor, sobre o romance e sobre aqueles sentimentos de paixão. Eu acho que é o melhor livro do Camões para se começar a ler. É uma leitura fácil, é uma leitura bonita e você sai com várias frases bonitas que ficam na cabeça. E também vai entender várias referências em letras de músicas e outras produções de língua portuguesa que muitos vão beber da fonte dessa obra em específico. O terceiro e último livro acaba sendo também de um autor de língua portuguesa, português de Portugal, que é o Mensagem, do Fernando Pessoa. Dá para indicar muitas coisas do Fernando Pessoa, mas eu acho Mensagem o melhor livro, por ser um livro assim de poemas propriamente dito. É um livro curto, de 44 poemas, que o Fernando Pessoa vai publicar em 1934. E, basicamente, nesses poemas, ele vai trazer um pouco da construção de um passado heróico histórico de Portugal. Talvez o trecho mais famoso que vocês já possam ter visto desse livro é um trecho de um dos poemas que é sobre o mar português, que ele vai falar assim: para passar o bojador tem que passar além da dor. Para mim era o trecho que eu mais conhecia antes de ler esse livro. Muitos dos pontos desse livro fazem mais sentido depois que você estuda um pouco da história de Portugal, até os pontos assim sebastianistas, que é um mito de um rei divino que voltaria para Portugal, que foi um infante português que foi perdido em uma batalha e ficou durante muitos séculos aquele mito que ele voltaria praticamente como um rei renascido para restaurar a glória do país. Tudo isso vai aparecer de certa forma nessa construção de livro. É um livro muito interessante quando você analisa também o momento histórico em que ele foi escrito. Essa ideia de criação de um passado muito heróico para Portugal vai se relacionar muito com os valores até em voga nesse período, que era 1930, tinham todas as correntes nacionalistas mais fortes dentro da Europa, regimes mais totalitários e até o próprio discurso salazarista que já estava em vigor nesse período. Tudo isso ajuda a criar essa mítica que esse livro reproduz de certa forma. Mas é um livro bem escrito. Eu acho alguns livros do Fernando Pessoa assim meio estranhos à primeira vista que você lê. Principalmente o livro do Desassossego, talvez ele causa realmente um leve desassossego. Já a Mensagem não. É um livro que você consegue entender um pouco do estilo do autor. São poemas fáceis, você fica refletindo um pouquinho e depois ele serve de gancho para muitas pesquisas históricas que você possa querer fazer sobre o passado de Portugal. Porque tudo que está ali é muito mais fantasiado, aumentado, mas é uma boa base para pelo menos você entender esse imaginário que estava sendo construído no período. É um livro que eu acho que funciona muito bem como isso, um registro de um tempo. E não é um livro, mas na verdade é a recomendação que, já que eu tô falando de poema, eu não podia chegar em algum momento desse vídeo e não falar sobre o meu poema favorito da vida, que eu não indiquei um livro específico, porque assim, é complexo, na minha opinião, muitas das traduções que nós temos de Edgar Allan Poe. E assim, não vou dizer que eu sou uma apaixonada pela obra de Poe, tem muitas coisas que eu acho assim meio estranho. Mas Annabel Lee, pra mim, é o poema mais bonito já feito, é um poema em inglês. Tem traduções boas dele em português, tem partes musicadas dele na internet, até aqui no YouTube tem uma muito boa. E ele, pra mim, é o meu poema favorito da vida. Eu tinha um quadro com esse poema todo escrito de giz no meu quarto, porque ele é todo muito bonito. Ele vai falar sobre a descoberta de um amor, a perda desse amor. É trágico, como o Poe no geral era trágico, mas ao mesmo tempo é tão bonito, tão puro, e o ritmo dele, enfim, ele é muito perfeito. E eu só voltei a procurar ler poemas depois de eu ter lido esse em específico, que não foi um livro, eu li o poema em espaço e eu me apaixonei perdidamente. Por causa disso, eu voltei a dar uma chance e hoje em dia não leio muito, mas abro um espaço na minha vida para tentar ler poemas, tanto que trouxe essa lista. Então esses 3 livros me ajudaram a gostar mais do gênero, mas esse poema em específico, Annabel Lee, foi o poema que fez com que o gênero como um todo tivesse de volta um lugar no meu coração e ainda me fizesse olhar para outros autores. Então eu não podia encerrar esse vídeo sem fazer essa recomendação. Se você nunca leu Annabel Lee, leia. E eu vou tentar deixar aqui, eu acho que eu posso deixar aqui, o link pro vídeo musicado dele no YouTube, que é muito bonito. Então
Então, se você às vezes não quer ler como um poema, você pode ouvir como uma música que continua funcionando igualmente. E Poe, em gênero de poema, talvez seja o melhor escritor de língua inglesa, apesar de eu achar ele meio trágico para algumas coisas. Mas também não dá pra negar que o cara era genial nessa parte de escrita. Não gosto muito dele nos contos, falar a verdade pra vocês, acho meio primário algumas coisas. Mas ele nos poemas arrasava, e Annabel Lee, pra mim, é o melhor de todos e nenhum escritor não chegou nem perto de bater. Mas então é isso, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que essa lista talvez seja útil pra alguém. Me conta nos comentários se você já leu algum desses livros, se você gostou. Se você gostou do vídeo também, curte o vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!